Então, a Microsoft que fez barulho a respeito dos apps Android no Windows. E ela tá voltando atrás. Tava esperando alguém perguntar sobre isso, galera. Tava esperando alguém perguntar sobre isso. Então, vamos lá, galera. Assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Deixa eu virar aqui. Fica melhor aqui. Então, ó, seguinte, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Tem uma coisa que tá acontecendo lá na Microsoft atualmente, que pouca gente fala, mas que a gente vai começar a ver mudanças. A gente tá começando a ver umas mudanças agora relacionadas a isso, mas a gente deve começar a ver mais mudanças ao longo desse ano. Que é o seguinte: trocou o diretor do departamento de desenvolvimento do Windows. Antes era o Panos Panay, tá? Ele estava ali há alguns anos, não lembro exatamente quantos anos estava, mas ele já era o manda-chuva ali do Windows já há alguns anos, tá? E ele saiu finalzinho do ano passado. No ano passado, novembro, dezembro, ele caiu fora da Microsoft. Não sabe por quê, sabe se foi uma oferta melhor que recebeu da empresa, ele foi trabalhar na Amazon. Não sei se a Amazon ofereceu um cash melhor para ele, ou se ele não estava feliz com alguma diferença criativa lá dentro, não estava querendo uma coisa. Mas enfim, ele era o cara que comandava as coisas. Inclusive foi no vídeo de apresentação do Windows 11, era ele lá que estava comandando tudo, apresentando tudo. Saiu ele, entrou o Mikali Paraki, enfim, esse cara aí, que vai estar aí na tela pra vocês se estão vendo aí no corte do YouTube. Ele que tá comandando agora. E quando troca o diretor, obviamente ele tem outras visões, outras ideias, ele pensa outras coisas. E aí, pode ser que seja um pouco disso, tá? Pode ser por isso também que provavelmente aquela história lá de Windows 12 lá, que se o Windows voltasse a cada 3 anos, você deve ter percebido que ninguém mais tá falando sobre isso, tá? Provavelmente caiu por terra mesmo. Windows 12 acho que não vai chegar nos próximos anos tão cedo, pelo jeito mesmo. Como uma galera aí tava querendo. Muita gente falou que era cedo, eu discordo, mas muita gente falou, nossa, acabou de ser um Windows 11, já vai ser um Windows 12. Sempre foi assim o Windows, tá? Mas aparentemente não vai ser mais assim, porque parece que era o Panos Panay que estava interessado nessa ideia aí, tá? Saiu uma matéria no Windows Central esses dias de um possível desenvolvedor lá interno da Microsoft falando sobre essa questão do Android. Parece que era o cara que realmente trabalhava diretamente nessa questão e ele falou que simplesmente foi lucros, porque foi difícil fazer a plataforma lucrar, tá? Porque a Microsoft teve que fazer uma parceria com a Amazon para criar a Amazon App Store lá, para trazer o PC. Isso no início deu um boom legal na Amazon App Store, falou que teve quase 10 milhões de aplicativos, 10 mil aplicativos novos lá na loja, acho que foi 10 mil. Mas assim, aplicativos relevantes, quase praticamente nenhum que a galera utiliza. E a Google e a Microsoft não consegue adicionar ao sistema o Google Service, o Google Service lá do Android. Android da Google mesmo. E muitos, quase 90% dos aplicativos, principalmente os principais aplicativos do mercado, precisam desse serviço para funcionar, tá? Por isso que a gente veria uns hackzinhos assim, de instalar o Google Play no Android e tal, no Windows, que é um puta rolê do caramba lá, apesar de ter facilitado bastante. Era tudo para instalar justamente esse pluginzinho assim que permitia ter os aplicativos, a maioria dos aplicativos Android no mercado. Para um aplicativo que tem isso vir para Windows, o desenvolvedor ia ter que criar uma outra build, rebuildar, reencodar o aplicativo em um formato que não precise mais desse software. Normalmente isso ia ter uma engenharia bem grande por trás, dependendo do nível de necessidade desse código aí. E aí muita gente acabou não fazendo aplicativo para isso. E aí, sem muita gente fazendo aplicativo para isso, não deu para vender muita ideia. Sem vender muita ideia, não gera lucros. Sem gerar lucros, deu no que deu. Felizmente é isso, tá? Assim, a ideia da Microsoft era boa, tá? Ela tinha boas intenções com o negócio. Muita gente falando que era fake news e tal. Não dependia totalmente dela, tá? Quem mais embarrava essas coisas, essa ideia aí, era a Google. Isso aí é fato. Porque a Google não tava deixando direito. Mas ela tentou para ver o que se o mercado reagisse. Vai que o mercado reagisse bem assim e tivesse uma mudança forte aí. Porque a Microsoft, bem ou mal, ela tem poder para tentar fazer umas mudanças no mercado de vez em quando. Não é sempre, mas às vezes ela tem. E aí ela tentou, não deu certo, felizmente. Mas a ideia dela era boa. Só não vingou, realmente. Não saiu como planejado, tá? Se tivesse ido bem e tal, muita gente tivesse trazido vários aplicativos e tal. A Amazon também não ajudou muito em restringir a loja só para os Estados Unidos e alguns poucos países lá também, né? Depois de bons meses chegou pro Japão e tal. Então foi uma união de fatores, pequenos probleminhas que levou a ver que não vale mais a pena mesmo. Mas assim,
É triste, mas também se for ver, cara. É o que eu sempre falei desde que anunciou isso. Quando anunciou, sendo bem sincero, quando anunciou eu fiquei empolgado, fiquei hypado. Falei, puta, que da hora, não sei o quê. Mas depois passou assim, um dia, dois, assim, fiquei pensando, cara, pra quê? O que você tem no Android que só tem pra Android que eu adoraria usar no Windows aqui? Computador. É muito pouca coisa. Na época o pessoal pensava assim, Instagram, fazer live do computador, tal, no Instagram, é legal. Mas hoje em dia você faz já pelo site, pelo aplicativo nativo. Quase todos os aplicativos de Android, sim, principalmente os principais, já tem app para Windows ou tem um site ali que você consegue acessar o serviço inteiro com tudo, sem ficar devendo nada. Às vezes até mais coisas que tem no aplicativo. Então, tipo, tem muito por que usar apps Android hoje em dia. Aí a pessoa fala de jogo, tá? Mas jogo teria que ser uma otimização também e tal. Até o próprio Chromebook, que é da Google, tem um certo dificuldade de rodar jogo de Android no computador. Porque a maioria dos jogos tudo para touchscreen. Os jogos não são otimizados para teclado e mouse. Aí o desenvolvedor tem que trazer isso aqui. Mas aí entra naquela avalanche, ninguém tá usando. Se ninguém tá usando, o desenvolvedor não vai otimizar o código dele para tornar compatível. Se ninguém torna compatível, menos gente utiliza, e aí fica essa bola de neve. Aí é complicado, né? Mas fazer o que, né? Foi uma ideia boa da Microsoft, só não vingou. Sobre aquela nova interface do Windows que apareceu no print. Então, mas que lá não é oficial e não é, né? Porque apareceu no evento da Microsoft. Mas ela só largou lá, falou, galera, ó. A gente tá mudando isso aqui, tava nem falando sobre a interface, tá falando sobre o Teams, alguma coisa. Tava falando de outra coisa. Mas daí mostrou a interface do Windows lá, tava diferente. Mas ela, momento nenhum, tocou naquele assunto, só mostrou. Foi aquele vazamento, assim, sabe? Só pra ver o que a galera ia achar. Aí é aquela questão, né? Fontes internas lá do Windows Central, que eles têm umas fontes internas confiáveis lá. Quando eles postam o bagulho lá, é porque eles ouviram de alguém confiável mesmo. Falou que de fato aquela interface lá era algo que a Microsoft estava trabalhando, mas ainda era um protótipo ali. Se ia pra frente ou não sei. Aparentemente não foi. Vamos ver, quem sabe. Mas por hora foi só uma pegadinha no balanço, assim, da Microsoft.